Boa noite a todos. Boa noite, Diniz. Parabéns por mais uma vitória importante. Começamos agora a entrevista coletiva após a partida de hoje, vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Sport Recife. Marcelo Lima, Rádio Energia 97, por favor. Diniz, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que nem é muito relativa ao jogo especificamente de hoje, mas sobre a questão de jogar sem público. Como é que está sendo isso? Porque o São Paulo é o melhor mandante aí em casa, não perdeu, e é o melhor como visitante, né? Tá fazendo muita diferença o São Paulo jogar fora de casa sem torcida e, por outro lado, jogar também no Morumbi vazio. Exige um nível maior de concentração dos seus atletas. Isso também te remete um pouquinho àquele futebol amador, no bom sentido, sem torcida. Como é que está sendo isso para vocês? Está sendo ruim. É melhor jogar com torcida contra quando a gente joga fora do que sem torcida. E dentro de casa a torcida sempre faz muita falta. Às vezes as pessoas levantam questionamentos que se nos momentos que a gente estava meio que pressionado esse ano, se a torcida ia atrapalhar. Eu discordo completamente. Eu acho que a gente ia amadurecer mais ainda, porque a gente ia saber suportar isso e eles iam estar agora do nosso lado, alegres e comemorando, incentivando o jogador, como eles fizeram aqui no jogo do Flamengo, no aeroporto, para ir lá, primeiro jogo da Copa do Brasil também. Então o torcedor faz muita falta para o futebol e para o nosso time, de maneira especial, que a gente está com saudade da torcida. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a partida de hoje, né? Os aspectos que o São Paulo teve um pouquinho mais de dificuldade. Na última partida, você falou que mesmo depois de chegar na liderança, vencer por 3-0, sempre tem coisas para serem melhoradas. O que deveria ser melhorado com base na partida de hoje? Como é que foi enfrentar o Sport, que claramente veio com uma postura mais recuada e entra naquilo que nas últimas partidas a gente veio discutindo e que você vem falando que o São Paulo e qualquer outro time tem dificuldade de jogar com times mais recuados, e também falar da importância de jogar agora 4 jogos na capital paulista. São Paulo teve uma maratona de viagens, agora vai jogar 4 jogos na capital paulista, mesmo com o jogo fora de casa. Obrigado. Não, quanto às viagens, é sempre bom a gente fazer pouco deslocamento, acho que é um fator positivo. E quanto ao aspecto que acho que do jogo, o principal aspecto negativo hoje do jogo foi as conclusões, que a gente teve muitas chances claras para fazer gol e acabamos fazendo um só de bola parada. Então acho que hoje que ficou isso. O Sport jogou muito atrás, a gente teve muitos bons momentos, jogando com muito pouco espaço, um time que marca bem. Esse time ele empatou com o Atlético Mineiro 0-0 lá no Mineirão. Quando eles têm a prerrogativa de jogar na defesa, eles conseguem criar muita dificuldade. Eu acho que o time teve uma postura muito boa. No primeiro tempo, acho que a gente teve um poder de articulação maior, cedeu menos contra-ataques, e no segundo tempo eles tiveram que sair um pouco mais, mas a gente acabou tendo chances mais claras que a gente não conseguiu concluir. Ivan Drago, Transamérica. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre as construções pelo lado direito do campo. Evidentemente que eu não estou me referindo apenas sobre o Juanfran. As construções se devem através de combinações, mas eu gostaria que você falasse a respeito um pouquinho, se você está satisfeito e se você acha que o lado direito do São Paulo ofensivamente pode ter a mesma efetividade que o lado esquerdo tem tido nas últimas partidas, ou vem tendo nas últimas partidas. Então, eu acho que a gente hoje construiu muito pelo lado direito. A gente teve uma movimentação muito clara dos jogadores para aquele lado. O normal é a gente ter um jogo mais equilibrado. E em contrapartida a isso, teve partidas, e não uma só, que a gente jogou mais do lado esquerdo também, do lado do Reinaldo.
Então eu tô, de maneira geral, no campeonato, eu estou contente com o nosso poder de jogo, tanto de um lado quanto de outro. A gente vai jogar melhor do lado que a gente consegue colocar mais jogadores em constante movimento. Porque não adianta, se o Reinaldo fica sozinho ou se o Juan fica sozinho, é muito difícil ter jogo com um ou dois jogadores só, principalmente contra os times, como os times jogam contra a gente, quase que todos com linhas muito baixas. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Diniz, boa noite. Queria que você falasse da jogada do gol do São Paulo que deu a vitória hoje, porque ainda durante a semana, né, a TV do clube divulgou uma imagem sua no treinamento, orientando o time numa jogada que acabou se repetindo no jogo contra o Goiás, né, o gol do Brenner, né, que começa na cobrança do lateral, o torcedor gostou bastante. Hoje, me parece que você cantou ali a jogada também do gol do São Paulo, né, o cruzamento do Dani Alves e a finalização do Luciano. Como tem sido isso? Porque me parece que com o curto espaço de tempo que os treinadores têm para trabalhar no país, isso acaba sendo mais raro, e você, com uma longevidade maior no São Paulo, com um grupo em mãos, consegue fazer esse tipo de jogada que hoje deu a vitória para o Tricolor, Diniz. Uma jogada que acabou de repetir. Então, de fato, foi uma jogada ensaiada. A gente acaba... A bola parada é uma coisa que quase sempre a gente trabalha, tem um tempinho, porque a gente acaba definindo muito jogo e as jogadas elas variam de adversário para adversário, porque tem adversário que marca individual, marca só zona, marca mista, marca mais dentro do gol, marca mais fora do gol, marca protegendo o rebote. Então a gente tem que estudar os adversários e preparar, quando dá, alguma coisa para o jogo. E muitas vezes a gente prepara também e não dá certo, mas hoje a gente teve felicidade de aproveitar uma jogada que foi ensaiada para esse jogo. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Isso, boa noite. Ainda voltando um pouquinho ali em cima da pergunta do Giovanni, é claro que o São Paulo, a gente vê que o São Paulo tem um pouco mais de dificuldade contra os times recuados, né? Na verdade, todos os times. Em cima disso, eu queria perguntar para você, com a sua experiência no futebol, se você acha que o fato do São Paulo ser o líder do campeonato no momento disparado, né? Mas obviamente até a final da rodada pode diminuir, faz com que os adversários cheguem para jogar com o São Paulo muito mais recuado, muito mais intimidado, né? Existe isso no futebol, na sua opinião? E se sim, como você pretende trabalhar o time para fazer esses jogos serem menos sofridos, né? Para as vitórias virem mais fáceis e não ser tão, talvez, pequeno, como 1-0, enfim, conseguir esse resultado e matar as partidas mais rápido para conseguir manter essa liderança e essa regularidade no campeonato. Eu acho que não é pelo fato do São Paulo ser líder. Desde quando eu cheguei aqui, a tendência é os times nos marcarem com linhas mais baixas por conta do modelo que a gente adota, modelo de jogo. E hoje eu não acho que a gente teve dificuldade no jogo. A gente provavelmente teve mais chances claras do que no jogo contra o Goiás. E foi 3-0. A gente se apega muito ao resultado do jogo. Não tem essa... Hoje o São Paulo criou do começo ao final do jogo. A gente foi criando chances contra o Sport e o Volpi não pegou na bola. Então a gente não teve dificuldade. O sofrimento foi que a qualquer momento a gente podia tomar um gol e pode tomar um gol a qualquer momento, mas não pelo desenvolvimento que a equipe teve. Foi um jogo completamente diferente do jogo do Vasco, por exemplo, que a gente criou muito pouco, a gente não teve tanto volume de chance. Hoje o time jogou muito bem, dadas as condições do jogo, a maneira como o Sport jogou fechado, com 3 zagueiros e 3 volantes, e com linhas muito baixas. Ao mesmo tempo você tem que atacar, expor o time e tomar cuidado com o contra-ataque, que eles tinham jogadores jovens, jogadores rápidos para fazerem a transição. Então hoje o time conseguiu jogar bem. Jogando dessa forma, a gente vai ter muita chance de ganhar os jogos. Guilherme Pradella, CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Eu queria que você comentasse uma sensação que o time do São Paulo passa nesse momento, que é de que os movimentos, as jogadas, a interação entre os jogadores
está algo muito natural já. Parece que virou um jogo muito automatizado. Os jogadores já entendem o que precisam fazer, que movimentos precisam para receber a bola ou para poder passar a bola. Eu queria que você falasse com relação a este momento que a equipe vive. Você sente que tem, de fato, o grupo nas mãos e está cada vez mais fácil de passar as coisas e eles absorverem, porque vocês já estão muito tempo juntos e isso acaba se refletindo dentro de campo? Isso é uma coisa lógica. Agora, o fato do grupo estar na mão, eu prefiro falar que as nossas interações estão cada vez mais harmônicas. Mas isso elas aconteceram desde a minha chegada. Se a gente retroceder ao momento que eu cheguei no São Paulo, eu cheguei pelas mãos também dos jogadores, então de uma maneira meio sui generis, não sei se aconteceu isso em outros momentos, e a maioria dos jogadores, quase ninguém tinha trabalhado comigo, só contra. Então a minha chegada foi de uma maneira diferente, e essa interação com os jogadores, ela se deu de maneira imediata. Então esse negócio de ter o time na mão, a gente vê muito mais quando a gente tem o time na mão, são nos momentos difíceis, e não nos momentos de euforia e que as coisas estão fluindo, os resultados positivos estão aparecendo. Eu falei mais de uma vez, a gente foi posto à prova mais de uma vez e nesses momentos a gente conseguiu tirar o melhor de cada um e seguir adiante. Hoje o que acontece é que com o tempo ajuda muito as construções táticas, os jogadores de fato vão se entendendo cada vez melhor. Obviamente, com a sequência de resultados positivos, a confiança vai aumentando e essa é a tendência do São Paulo, mas não tem nada automático. Cada jogo é uma final, a gente tem que melhorar para o próximo jogo. O Botafogo é uma grande instituição, um grande time, tem um grande técnico e a gente precisa de novo trabalhar e procurar fazer o nosso melhor na quarta-feira. Leonardo Lourenço, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Queria te perguntar sobre o Luan, que você fizesse um comentário sobre o papel que o Luan desempenha no seu time, um jogador discreto, mas que parece que mudou e reforçou bastante o seu sistema defensivo desde que ele entrou em algumas partidas. Se você puder falar um pouquinho sobre ele? Falo com o maior prazer. Luan, primeiro que ele não é um jogador discreto, muito pelo contrário, ele é um jogador que joga cada vez melhor, participa cada vez mais das construções, chega cada vez mais perto da área com chance de fazer gol. É um jogador completamente diferente do jogador que era há um ano atrás. E um jogador que está jogando dessa forma, é claro que ele acrescenta em qualquer time. Então é um grande jogador, tem um futuro brilhante pela frente e tendência clara de crescimento. Thiago Tassi, UOL. Boa noite, Diniz, tudo bem? Depois do jogo, o Luciano disse que faltou eficiência para o São Paulo no segundo tempo. Mas, ao que parece, acho que o time caiu um pouco de rendimento em relação ao primeiro tempo. Parece que foi um pouco mais lento. Eu queria saber se você concorda com isso e se sim, o que você acha que aconteceu para o time dar uma caída na segunda etapa. Obrigado. Eu não entendi o começo da pergunta. Na saída de campo, o Luciano disse que faltou eficiência para o time no segundo tempo, que essa foi a grande diferença para o primeiro tempo jogado do São Paulo. Mas parece que o São Paulo caiu um pouco de rendimento, o Sport ficou com a bola no segundo tempo. Eu queria saber sua avaliação, se o time caiu no segundo tempo de rendimento e se sim, quais os motivos para isso. Então, eu não consegui entender de novo também. Para mim não ficou claro o começo da sua pergunta. Eu estou entendendo bem o final. Você acha, então vamos simplificar. Você acha que o São Paulo caiu de rendimento no segundo tempo? E por quê? Se sim, quais os motivos para isso? Eu não acho que caiu de rendimento. O Sport teve que tirar o time um pouco mais de trás, ficou um pouco mais agressivo.
E a gente foi criando situações de gol. Se você considerar as chances claras de gol, a gente teve mais no segundo tempo que no primeiro. Eu acho que eu até acho que a gente podia ter acelerado um pouco mais o jogo, jogar um pouco mais pelos lados, de maneira mais aguda pelos lados, que a gente fez isso mais no primeiro do que no segundo tempo. Mas a gente foi criando chances de não marcando, isso cria um pouco de instabilidade. Mas acho que a equipe fez um bom segundo tempo também. Luísa Oliveira, TV Bandeirantes, para fechar a entrevista. Oi, Diniz, boa noite. Acabei perdendo a primeira pergunta com problema de conexão, não sei se já foi te perguntado isso. Eu queria que você falasse sobre o Luciano, sobre a boa fase dele, um jogador que vem fazendo muitos gols, né? Tá uma fase muito boa, de bem com as redes, e também sobre essa sua relação próxima a ele, né? Que você tem essa liberdade de cobrá-lo durante o jogo. Hoje a gente ouviu você dando uma bronca nele ali durante a partida, então que você falasse também um pouco sobre a sua relação com ele. Então, de fato, é uma relação muito próxima, mas eu tenho uma relação próxima com todos os jogadores. E cada um você tem que saber tratar da maneira adequada para poder responder. Eu tenho, de fato, uma entrada especial com o Luciano, já tínhamos trabalhado juntos no Fluminense. Um jogador que chegou e conseguiu render muito bem desde o primeiro jogo, que ele entrou contra o Bahia já fazendo gol. Um cara que casa muito bem com o jeito que eu concebo o futebol. Um jogador muito aguerrido, está sempre ativo, buscando o gol, que colabora muito na marcação. A gente está muito contente com o Luciano e ter boas relações com os jogadores, já falei mais de uma vez, é algo que faz parte, talvez seja o pilar central do meu trabalho. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos. São Paulo volta a treinar amanhã de manhã no Centro de Treinamento da Barra Funda. Boa noite. Bom final de domingo.